Então hoje eu vou apresentar o nosso projeto Integrador 5 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com o título de Jogo Interdisciplinar na Educação Fundamental. Os nossos integrantes são Amanda Lemos dos Reis, André Leandro da Silva, Daiane Lodge de Souza, Emerson de Carvalho, Fabiana Cristina Norberto de Lima, Fernando Pegoraro Rocha, Maiara da Silva Alves Ferreira e eu, Matheus Henrique Bonfante, sob orientação do nosso orientador, José Miguel Valesquez Salazar. O tema norteador fornecido pela Univesp foi desenvolvimento de um jogo interdisciplinar com, pelo menos, duas áreas do conhecimento. Nossa introdução se volta, então, a apresentar, duas áreas de uma dada disciplina para se compor um jogo, né? Então, essa proposta nos levou a refletir sobre a questão de um jogo interdisciplinar de perguntas e respostas, que seria uma ferramenta para o processo educacional. Então, aliando a propostas e buscas por formas inovadoras que iriam mover os alunos em prol de uma interação e uma ampliação do conhecimento por meio desse jogo e utilizando os recursos tecnológicos que a escola tinha disponível. Os nossos objetivos, dentro do geral, é desenvolver um jogo interdisciplinar viável para a comunidade escolar e os nossos específicos, promover a interação e participação dos estudantes em prol de uma atividade lúdica e educativa, aproximar os alunos nas áreas do conhecimento curricular, que foi língua portuguesa e história, trabalhar com um conteúdo de classes gramaticais e o trabalhar com conteúdos da cultura indígena. O jogo como uma ferramenta educacional. Então, assim trazemos para o universo do jogo uma proposta interdisciplinar que é afirmado pelo autor Alves que é necessário que os professores adotem metodologias que utilizem as tecnologias de modo a favorecer a atuação do aluno como sujeito da aprendizagem, preparando-a para a sociedade interativa que requer a busca e o aperfeiçoamento constante do conhecimento, visto que este sempre se reconstrói. Então foi se pautado num jogo para o contexto de sala de aula, que levasse os alunos a refletir sobre os dois campos, da língua portuguesa e da história. Com isso, temos também a importância da ludicidade no contexto escolar, que ele está conectado por trazer essa questão auxiliadora do jogo, que o jogo vai despertar esse lado criativo, esse lado que faz com que o aluno reflita sobre, criando estímulos para ele, que irá trabalhar junto a sua imaginação, a sua produção para respostas imediatas a partir do jogo. Então, a história no contexto educacional. Então, pensando nesse viés, o trabalho com a disciplina em história deve se pautar na observação e leitura, que podem estar em meios a materiais de exposição, como obras, esculturas, etc., que terão mais intencionalidade e prática nas discussões que serão propostas no trabalho docente em sala de aula. Então, a história, no contexto escolar e no contexto do nosso jogo, se pauta na fazer com que o aluno reflita e observe a cultura que ele está inserida. Já a língua portuguesa é um trabalho que
se pauta na uso na gramática, nas variações que a língua ocorre, que está inserido dentro do espaço geográfico, no espaço cultural, e que deve ser trabalhado dentro de um contexto educacional. Nossa metodologia, assim, os 3 integrantes se dirigiram até a unidade escolar e se apresentaram para o gestor da instituição e coletaram dados na conversa inicial. Foi dedicado à entrega do material impresso para a turma, conhecer um pouco da cultura indígena, coletada a partir de um fragmento de um livro didático de 2014. Assim, após foi impresso, entregue a cada aluno, que está na nossa figura 1, e para compor o campo da disciplina da língua portuguesa, foi coletado um fragmento de um site educacional que disponibiliza modelos de aula de forma aberta, onde nos dedicamos a trabalhar com as unidades de classes gramaticais. Temos, então, as disciplinas que nos auxiliaram nessa discussão, nessa elaboração desse projeto integrador, que foi a metodologia e desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino, a literatura e produção de textos, o pensamento computacional e escola e cultura. Então, como foi a nossa aplicação do nosso jogo? A aplicação aconteceu no dia seguinte à entrega do material, reunindo os estudantes da classe correspondente na sala de multimídia que tinha o data show. Em seguida, os 3 integrantes que foram para fazer a aplicação do jogo separou a turma em alunos de 4 e outros de 3, de acordo com o que foi possível. Após foi projetado na tela o esboço do projeto, como vai ser mostrado na nossa figura 1, em seguida as instruções de como ocorreria, e em seguida foi entregue a folha de resposta, que iria ser preenchido pelos grupos de acordo com quais respostas eles achavam que seriam a correta. Assim se seguiu apresentando as perguntas, que está na nossa figura 2, onde os grupos tinham um tempo cronometrado de 3 minutos para pensarem qual seria a correta e assinalarem ou escreverem quando fosse solicitado. Qual eles acreditavam que fosse a correta. As respostas eram feitas à caneta para que não fosse apontados sinais de violação ou fraude nas respostas. Após cada intervalo entre uma pergunta e outra, tinha na apresentação qual era a resposta correta, que está na nossa figura 3. Quando se tratava de múltipla escolha, e as dissertativas como a resposta que se aproximava da correta, delimitada pelo grupo. Assim, cada acerto ou erro, os alunos com a caneta vermelha iam marcando na folha de respostas. Então aqui está como que foi a exposição do nosso jogo para a classe. Aqui uma exposição de como a gente apresentou a pergunta para eles, né? Uma pergunta aqui de múltipla escolha. Aí após eles preencherem a folha e dado um intervalo de 3 minutos, a gente apresentava qual que era a resposta correta com esse próximo slide. Aí eles faziam um sinalzinho de certo ou errado na folha, mediante a sua resposta. As respostas dissertativas foram corrigidas de forma posterior pelos integrantes do projeto integrador. Então, essa proposta interdisciplinar, atrelada ao uso de um jogo, faz com que aproximamos os estudantes de um panorama mais abrangente e inovador. Então, o nosso projeto, que aproximou língua portuguesa e história, mediante a nossa coleta e mediante a nossa aplicação a uma sala do 7º ano do ensino fundamental, promoveu a integração desse protótipo, né, dentro desse contexto educacional. Então, tangeu a aplicação e foi de satisfação mútua, tanto do corpo gestor da escola, quanto pelos discentes, né, do nosso retorno deles. Então, foi um projeto integrador que nos auxiliou e auxiliou os estudantes nesse processo educativo e que fez despertar para eles uma questão mais produtiva, né? E fazer com que eles reflitam e que a escola possa promover esse olhar mais pautado no uso de jogos e questões mais interdisciplinares. As nossas referências. Obrigado.